Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast favorito, Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris, a sua host de hoje, e olha só aonde nós estamos. Nosso estúdio está diferente, nós estamos aqui na Bienal do Livro, Rio 2025, simplesmente na maior feira literária da América Latina. E olha só, estarei entrevistando a nossa querida autora, aluna do IDEC, uma mulher incrível, fantástica, que você vai amar conhecer aqui a trajetória dela. Ela que é autora do livro Educomunicação, Josete Maria Zimmer. E olha só quem que nós vamos conhecer hoje. A Josete, ela é professora, pedagoga, pesquisadora apaixonada por educomunicação e pelo uso de mídias e técnicas digitais na educação. Ela é mestre em comunicação educacional e multimídia com especialização em informática aplicada à educação, educação de jovens e adultos, educação à distância e desenvolve trabalhos em busca da inovação e da melhoria na prática educacional. Imagina, ela deve ter muito para nos ensinar, né? Então pega aí já o seu papel e a sua caneta e venha para esse podcast que vai estar maravilhoso. Seja muito bem-vinda, Josete. Obrigada. Estou aqui emocionada de participar desse podcast aqui na Bienal do Rio de Janeiro, na Chave Mestra. Fui muito bem acolhida, estou adorando estar aqui. E agora eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Espero que seja atrativa. Eu tenho certeza. Me conta primeiramente como que você entrou na área da educação. Olha, desde criança eu resolvi ensinar, porque eu nasci em Poço Verde, Sergipe, e lá, na roça, meu pai era professor alfabetizador, ele ensinava só o beabá. Só que a minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano e 7 meses, e eu fui para Salvador morar com a minha irmã mais velha que me criou. Eu a chamo de mãe. Só que, de repente, ela precisou voltar para Sergipe para o meu cunhado poder ficar trabalhando lá em Salvador. E quando voltamos para Sergipe, eu já estava no 4º ano. Já sabia ler e escrever muito bem. O que eu fiz? Eu fui ensinar os meus primos analfabetos, infelizmente. Eu os ensinei a ler e a escrever. Legal. Um dia eu cheguei em Sergipe, lá em Poço Verde, encontrei com uma dessas primas e ela disse, me agradecendo, que só sabe escrever o nome porque eu a ensinei. Foi tão emocionante que eu comecei a chorar. Ainda fico arrepiada em falar isso. Lindo isso. Mas foi assim que começou a minha trajetória. Aí vim para São Paulo. Em São Paulo, eu já estava no 6º ano, né? Porque eu passei, na época tinha admissão para passar, tudo. Eu passei direto. Então, algumas etapas foram queimadas na minha vida. E por isso, às vezes eu gaguejo. Eu Tamo sofri junto. bullying na escola. Não existia bullying na época. Então, os meus colegas ficavam rindo porque a professora mandava eu ler a redação. Eu gosto muito de escrever. Sim. Só que minha oratória não é muito boa. Eu sou mais da escrita. Então, eu escrevia a redação muito bem. E a professora pedia para que levantar e ler para todos. Eles ficavam rindo de mim porque eu tinha aquele sotaque nordestino, sabe? Sofri muito. Então, demorei. Eu fui melhorar na universidade, porque daí eram outros colegas, já eram mais adultos, né? Diferentemente do ensino fundamental e do ensino médio. Com certeza. Foi assim minha trajetória. Aí eu fiz faculdade de educação física. É verdade. Inicialmente, minha formação foi em educação física e depois em pedagogia. Como professora de educação física e pedagoga, eu comecei a estudar, aprender um pouquinho de informática, porque a informática na época era muito difícil, poucas pessoas sabiam, né? E as pessoas que sabiam informática eram assim,
muito top, né? Não ensinava nada pra Gênios. gênio, não ensinava nada pra gente. Enfim, aí eu queria aprender, porque a escola que eu trabalhava numa escola particular e numa escola do estado de São Paulo. A escola particular já exigia que você fizesse seu planejamento e entregasse em disquete. Não sei se vocês sabem o que é disquete. Tem uma galera aqui que não faz nem ideia o que é disquete, com certeza. Então, eu fiz o meu projeto, o meu trabalho, meu planejamento em disquete, entreguei. E na escola do estado, eu fiz igual, mas só que só a diretora tinha acesso ao computador. E aí, como que fazia? Aí, ela me chamou um dia para fazer uma tabela. Perguntou se eu sabia fazer uma tabela. Eu falei, olha, eu sei usar um pouquinho o Word, né, da Microsoft. Aí eu fui lá e fiz a tabela para ela. Ela ficou muito encantada comigo. Falou, você não quer ser POI? POI quer dizer professora orientadora de informática educativa. Era uma função que existia na prefeitura de São Paulo, na época. Enfim, aí eu falei, o que é isso? Quando ela me explicou o que era, eu falei, não, eu quero. Mas qual que era a função? A função era entregar aos professores e prepará-los para ensinar informática de forma que relacionasse a informática à sua disciplina na sala de aula. Esse foi o maior desafio para mim. Por quê? Porque os professores mal sabiam ligar o computador. E eu também, né? Então, eu fui aprender. Eu falo assim, eu aprendi ontem para ensinar hoje. Perfeito, perfeito. Daí foi que eu fui fazer a informática aplicada à educação, para saber o que significava ser uma professora orientadora de informática na educação. Porque informática na educação não é você ensinar a digitar como eles pensavam na época, né? Porque na administração já se usava computador, na administração da escola, mas na sala de aula não. Então, muitos pais achavam que eu ia ensinar os alunos a digitar, a formatar computador, Acharam que era uma escola técnica de informática. seria uma técnica de informática. E eu não sou técnica, eu mal aprendi Como vai utilizar. ensinar? Bom, enfim, aí eu levei meu projeto na diretoria de ensino, dessa forma, ensinando a Word, ensinando a fazer PowerPoint, ensinando como que fazia Excel, ensinando como... Falou, não é nada disso. Você não precisa fazer isso. Você vai relacionar um projeto da escola com a informática. E foi então que eu pensei, o que fazer, né? E aí tinha um programa na Prefeitura de São Paulo que chamava Mega Logo, que é um programa, na verdade é uma plataforma digital, na qual existe uma tartaruga que você tem que ensinar a tartaruga. Então, essa tartaruga ensinava aos professores e aos alunos a pensarem, a raciocinar. Era uma plataforma que fazia com que os alunos e os professores aprendessem digitalmente. Como? A tartaruguinha ficava no meio da tela. Então, os alunos haviam que eles precisavam, com o mouse, Sim. levar a tartaruga 10 passos para frente, vamos supor. Eles Sim. faziam PF 10 passos, a tartaruga dava para frente. Legal. Gire à direita 10. Aí a tartaruguinha girava. E assim, eles formavam um quadrado. Finalmente, nós programávamos aquilo para fazer uma casa. Aí saía um projeto. Aí colocava a música de fundo, que era super difícil, não tinha nada de MPB, como agora, não tinha nada de... Os aplicativos, Spotify, nada disso. Então você precisava salvar no disquete com muitas palavras de programação, e aí você fazia um projeto para apresentar ou para os pais, ou para os outros colegas, ou
para algum evento de educação. Uhum. Com isso, nós fizemos vários projetos e apresentamos na Escola do Futuro, que na época havia um projeto que chamava Jamboree, Jamboree, que era assim uma festa de informática na escola. Sério? Eu levei os alunos, eles apresentaram os projetos deles. Foi assim, isso me fez ficar apaixonada pela informática aplicada à educação. E a partir daí, nós fizemos vários outros projetos na escola, sendo que em 2002 chegou a informática não, chegou a internet, já na escola da prefeitura que eu trabalhava, É mesmo, 2002? 2002. Bom, e aí, como é que vamos usar a internet? O pessoal ficava com morrendo de medo, porque a internet realmente é um desafio grande e Sim. você precisa saber usar com ética, né? Saber usar com confiança, saber usar com os alunos para que eles aprendam a analisar o conteúdo que eles estão aprendendo. E foi muito difícil porque os professores, eles não sabiam nem acessar o Google na época. Havia professor que não tinha e-mail. Então, inicialmente eu precisei ensinar como fazer e-mail, tanto para os alunos quanto aos professores. Então, eles criaram o seu próprio e-mail. Até que mais tarde nós trabalhamos com uma plataforma que era o Moodle, não sei se vocês já ouviram falar no Moodle. É uma plataforma digital onde a gente pode trabalhar com educação à distância. Então, nós fizemos uma na escola para os professores poderem aprender à distância com a professora maravilhosa que eu tinha da USP, a professora Estela Piconês. Beijo para você, Estela. Essa Bacana. professora era minha mentora, vamos dizer assim, né? Ela foi minha co-orientadora na dissertação de mestrado, que daqui a pouco eu falo, tá? Então, os alunos, eles queriam fazer muitas coisas, só que eles precisavam ter e-mails. Falei, olha, não podia na época criar e-mail com menor de 13 anos. Sim. Bom, eu tive que pedir para os pais, fazer uma reunião com os pais, para que eles pudessem autorizar os alunos a terem o seu próprio e-mail e fazer publicações, né? Uma aluna chegou para mim, professora, vamos fazer um site para a escola? Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, site não, porque eu não sei linguagem de programação, é linguagem Gente, HTML, eu não naquela sabia época nada. teria que ser desenvolvedor, né? Era. Hoje se consegue construir um site sem, mas na época não. Não, hoje você tem plataformas, você tem que fazem sites, você mesma faz, tá tudo prontinho, você só coloca o conteúdo lá. Mas naquela época você tinha que entender de Dreamweaver, acho que é, Aham. é o programa que desenvolve site. Aí eu falei, olha, você sabe como fazer? Tinha um garoto que sabia fazer, porque ele estava estudando informática. Então, teve um grupo de alunos que se juntaram, que eram os alunos da Educom Rádio, que era um projeto de educomunicação que eu vou falar sobre esse livro. Ah, Educomunicação começou com o projeto Educom Rádio na escola. E esses alunos, eles eram um grupo que vinham lá no laboratório de informática da escola para trabalhar comigo. E eles faziam isso fora o horário normal de aula, né? Era o interclasse, não, como é que fala? é extracurricular? Extracurricular. Era o Bacana, horário. bacana. E então, uma aluna chegou para mim. Agora a aluna chegou e falou: professora, é muito difícil o site. Vamos fazer um blog? Lá vou eu pesquisar o que era blog, porque eu não Ah! sabia o que era. Fui eu pesquisar. Falei, podemos sim. Na próxima aula nós vamos ver como é que faz. E aí fui pesquisar. Aí eu vi que um blog era muito interessante, porque com um blog você pode ser autor e os seus alunos também. Eles podiam publicar, podiam comentar e podiam interagir comigo e com os demais professores. E foi então que nós fizemos um blog para a escola.
Esse blog tinha que ser relacionado com os projetos, porque, como eu disse, a informática na escola precisa ser interdisciplinar. O que é interdisciplinar? É você ter um conteúdo e esse conteúdo vai perfaz- perpassar, vamos dizer, Perfeito. perpassar por todas as disciplinas. Então, todas as disciplinas, utilizando a informática, o laboratório de informática na escola, hoje são os tablets, né? Que a maioria das escolas já tem tablets, um computador por aluno. Então, se os professores fizerem isso, eles podem fazer um projeto interdisciplinar com todas as disciplinas envolvidas. E foi o que nós fizemos, porque a escola que eu trabalhava, uma escola da prefeitura, ela tinha um projeto que tinha um eixo norteador do projeto, que é valorização da vida, eu, o outro e tudo que nos envolve. Nesse projeto, nós começamos a pensar o que fazer. E havia um pedaço remanescente de Mata Atlântica na escola, ao lado da escola. E uma pesquisadora, bióloga, que morava naquela região, pertencia à comunidade de amigos de bairro da região, resolveu ir lá na escola conversar com os professores se nós não queríamos desenvolver um projeto de educação ambiental. Isso foi maravilhoso, porque eu gosto do meio ambiente, eu sou envolvida com educação ambiental. Eu vou falar sobre educomunicação socioambiental nesse meu livro, hein? Por favor, vocês leiam para ver do que Aham. se trata. Perfeito. Então, o que foi esse projeto? A escola chamava Teófilo Educa. Nós fizemos o projeto assim, Teófilo Educa na Mata, porque o objetivo era que os alunos fossem até essa mata para fazer, desenvolver o projeto em todas as disciplinas. Era matemática, eles fizeram lá os quadrados, abraçaram, fizeram um círculo abraçando as árvores, aprenderam geometria com isso. Em educação física, os professores faziam caminhadas, levando os alunos até a mata. Em estudos sociais, eles pegavam folhas, né, e aprendiam sobre botânica, sobre animais, zoologia. Em inglês, a professora de inglês fez com os alunos um livro, ela reproduziu um livro em inglês que falava sobre a, ex- a extinção dos pássaros. Foi assim maravilhoso. Em português, os alunos chegavam na sala de aula e relatavam o que eles aprenderam, o que eles viram, o que eles vivenciaram lá na mata. Nós íamos na mata, passava todo o horário de aula lá. Na hora do lanche, eles levavam o seu lanchinho, levavam água, recolhiam tudo, colocavam em sacos de papel, porque era reciclável, e levavam de volta para a escola. Então, com isso, eles aprenderam o que é preservar o meio ambiente e preservar aquela mata, porque nós ficávamos embaixo de um enorme pé de jequitibá. Tanto é que depois essa mata se transformou em um parque e hoje chama Parque Jequitibá, porque ele abrange São Paulo, Taboão da Serra, Osasco e Embu das Artes. Embu das Artes e Cotia. Nossa, gigante então. Porque foi assim, o Rodonel passou por ali, então desmatou. Entendi. Além disso, deixou um grande trecho de desmatamento. E a escola, essa mesma que eu estou falando, levou os alunos para replantar as árvores que foram arrancadas dali. Que bacana. Então, isso tudo fez parte do projeto. Além disso, o projeto ele teve assim uma expansão muito grande por meio do blog que as crianças e eu fizemos, que foi parar na Assembleia Legislativa. Olha. O governador da época em São Paulo era o governador Geraldo Alckmin. Ele veio até o local,
da escola ali, e ele decretou que aquela mata fosse uma área. Área quer dizer área de relevante interesse ecológico. Eu até me emociono, até me emociono falar isso. Bom, continuar a luta da escola, Sim. fazendo as caminhadas. O parque parou um pouco porque, sabe, com essas coisas de políticas públicas, demorou. Aí trocou de governo, muita coisa aconteceu. Finalmente, o governo decidiu fazer o parque, porque a ideia era fazer um parque onde houvesse viveiro de plantas, onde as crianças pudessem ir lá pesquisar, Sim. onde os professores pudessem levar os alunos para dar aula lá naquele local. Sim. E aí, finalmente, o parque foi criado. Ainda ficou um tempo sem ser utilizado, mas hoje o parque está lá. E quem quiser pode ir, chama Parque Jequitibá. E eu sou muito feliz por ter participado desse projeto. Eu e outros professores, os professores da escola, todos por meio da coordenadora pedagógica, a Cristina e a Cássia, fizeram com que todos os professores e todas as salas, desde o primeiro ano até o oitavo, frequentassem o parque e soubessem a importância de preservar esse meio ambiente. Que incrível, que sensacional. E foi esse projeto que você falou que te inspirou a fazer o livro? Esse é um dos projetos que está no livro. Que está no livro, que bacana. Aqui eu vejo que você traz muitos temas importantes, ainda mais para a época de hoje, né? Porque o seu subtítulo é Os Desafios e Possibilidades da Era Digital. Como que você vê, o que você abordou aqui que você acredita que vai agregar muito para os professores que adquirirem o seu livro? Olha, houve uma época, aliás, na pandemia, por exemplo, que os professores precisaram utilizar as tecnologias para trabalhar em sala de aula. E, infelizmente, os professores não estavam preparados. Foi um caos nas escolas, porque havia, como eu disse, professor que não sabia usar as plataformas digitais. E eles usavam, acho que o Google Classroom. Sim. E a partir daí, eles tinham que trabalhar com os alunos. Parece que foi tão difícil, porque eu já estava aposentada e eu não ia mais na escola. E alguns professores disseram que sentiram minha falta. Porque houve uma época que eu quis ensiná-los a usar a plataforma Moodle. E eles não ligaram muito. E ainda por cima, esqueciam o e-mail, esqueciam as senhas. Todas as vezes que eles iam ao laboratório de informática para fazer esse estudo dentro da plataforma Moodle, eu passava o tempo todo da hora, atividade que existe isso era uma escola do estado agora. Eu passava todo o tempo ainda recuperando os e-mails, recuperando as senhas, ensinando como é que fazia para entrar, e foi um caos. Enfim, chegou a pandemia, eles precisaram usar na marra, porque todos precisavam usar as tecnologias, senão como é que ia fazer para trabalhar com os alunos de casa? Sim. Esse foi o grande desafio que eu escrevo aí sobre na era digital, porque o professor hoje ele precisa saber tecnologia e ele precisa saber como utilizar, porque eu falo também nesse livro sobre inteligência artificial, que é um grande desafio para nós hoje. Imagina, eu falo sobre as possibilidades, sobre os desafios, sobre as limitações e sobre como a inteligência artificial pode ajudar os professores. Porque os alunos, eles já estão muito além da gente, viu? Pode saber disso. Agora é os alunos que vão acabar ensinando os professores, né? Isso, desde 1996 eu já aprendi com os alunos. E hoje eu não sei muita coisa. Eu sei falar disso e o que acontece. Mas, por exemplo,
Até no Instagram eu não sou boa, não. Quando eu preciso fazer uma coisa nova, eu Aham. peço para minha filha. Só que agora ela não está aqui, ela mora no Canadá. Aí ela fala: "Mãe, você não é professora de informática?" Eu falo: "Eu fui há 20 anos atrás. Imagina quanto que a tecnologia já evoluiu." Com certeza, uma coisa que não tinha, pelo menos não nesse formato, são os podcasts, que é outra coisa que você traz aqui também no seu livro, né? Eu também falo sobre os podcasts. E os podcasts são utilizados muito hoje em dia na Escola Municipal da Prefeitura de São Paulo, É mesmo? porque existe um projeto maravilhoso que foi eh, iniciado pelo professor Carlos Lima. Esse professor iniciou há 20 anos atrás também com essa eh, i- inovação, vamos dizer assim, Sim. porque que os alunos fazem? São os alunos da imprensa jovem, o nome do projeto deles. Eles aprendem, eles ensinam e eles trazem assuntos inovadores para a escola. Eles vão em eventos como esse, eles entrevistam pessoas, entrevistam celebridades e depois eles trazem para a escola, transforma isso numa mídia e distribui para a escola, para o mundo. Esses alunos, eles são chamados de alunos protagonistas, porque eles eh, tanto ensinam como aprendem. Como diz Paulo Freire, nosso professor mor, ele disse que o professor, ele tanto ensina como ele aprende. Ele aprende ensinando. E foi o que eu fiz. Eu aprendi ensinando, principalmente com os alunos. Perfeito. Então, as pessoas que querem entender um pouco mais dos conceitos, é, vou dar um spoiler aqui, eu não vou falar de todo o livro, né? Porque a gente quer que as pessoas comprem, mas você traz essa questão do socioambiental, você fala sobre podcast, você fala sobre o uso do blog, de como que isso pode ajudar nas práticas educacionais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do professor na era digital. Eu acredito que hoje em dia o professor, ele não pode ser mais um professor tradicional, que usa apenas a lousa e o giz. Ele, ele deve procurar eh, aprender como é que usa a tecnologia. Porque eu aprendi na marra. Eu aprendi porque eu me apaixonei pela tecnologia. Eu sei que há professores que não gostam Sim. disso, mas infelizmente ou felizmente precisa usar, porque senão você vai ficar para trás. Os alunos estão muito à frente disso. E você pode saber o seu conteúdo, mas precisa saber como desenvolver esse conteúdo usando mídias e tecnologias, porque isso não vai mudar. Daqui para frente é assim. E o que te inspirou a colocar esse título, Educomunicação? Educomunicação tem a ver com um curso Mídias na Educação que eu fiz na ECA, na Escola de Comunicação e Artes da USP. E esse tema vem por meio de pesquisas e estudos do professor Dr. Ismar de Oliveira Soares, outro mentor, adoro ele. Eh, então ele trouxe esse tema, por quê? Eh, a função da educomunicação é fazer com que os alunos sejam críticos e criativos. Como dizia Paulo Freire, os alunos, eles não são sujeitos que você derrama um conteúdo na cabeça deles. Quer dizer, sujeitos não, eles são objetos que muitos professores tratam alunos assim. Traz um conteúdo e quer que os alunos aprendam aquele conteúdo. Eles são sujeitos que você pode trazer a informação e eles transformarem essa informação em conhecimento. Então, a educomunicação é isso.
é os alunos transformar a informação que eles recebem por meio das mídias, por meio das plataformas digitais, em conhecimento. E o professor, ele vai ser um mediador que vai orientar o aluno a trabalhar com essas mídias. Então, o professor, ele precisa deste livro para conseguir lecionar mais e extrair, né, também dos alunos um aprendizado, que ao mesmo tempo que ele ensina, ele também aprende. É isso aí. Ao invés de o professor trazer um conteúdo pronto e acabado, ele pode trabalhar junto com os alunos e também saber o que os alunos aprenderam, o que eles trazem da vida deles, porque eles têm disposição para pesquisar na internet, para buscar. A inteligência artificial está aí, que eles podem fazer trabalho, eles só dizem o que precisa fazer e o ChatGPT faz tudo para eles. Então, o professor precisa estar atualizado. Eu queria que você liberasse uma última chave, já estamos encaminhando para o fechamento, e dessa sua trajetória, de toda essa paixão por tecnologia, das suas vivências dentro da sala de aula também, ajudando outros professores, qual que é o recado final que você gostaria de deixar? Qual que é a chave que você libera para as pessoas que estão nos ouvindo? A minha chave é a seguinte: não tenha medo de inovar. Aprenda o que está acontecendo. Pesquise o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com os seus alunos e trabalhe com o coração. Seja curioso, porque a curiosidade leva à aprendizagem. Então, essa é a minha dica e a minha chave também, porque hoje o que eu sei é porque eu aprendi, é porque eu fui buscar, eu me interessei pela tecnologia, eu me apaixonei e eu trabalho com o coração. Eu gostaria que você também trabalhasse com o coração. Ai, que demais, gente, merece palmas. Vamos Obrigada, lá. obrigada. Não tenha medo de inovar. Que maravilha. Parabéns por essa trajetória tão enriquecedora. Parabéns pelo livro. Espero que, de fato, ele alcance milhares de pessoas, tá bom? E muito obrigada pelo podcast. Foi muito agregador para os nossos ouvintes. Por favor, comprem o meu livro. Ele está disponível na Chave Mestra e provavelmente em outras livrarias. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Você tem Instagram? Você falou que não mexe tanto, mas você tem. Como que as pessoas entram em contato com você? Meu Instagram é @JosetteZimmer, meu sobrenome. Pronto, então você que é professor, que está na área, que quer aprender um pouco mais, como utilizar, como superar os desafios na era digital, adquira já o seu Educomunicação, entre aí no Instagram da Josette, nós vamos deixar aqui na descrição do livro, nós vamos estar também vendendo nas plataformas. Mais uma vez, gratidão por essa entrega. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco até agora. Tchau, até o próximo episódio.